E a gente se identificou muito assim, tipo, putz, a gente via que um via que o outro tava muito afim de fazer o game mesmo, enquanto a maioria do pessoal, nem por má vontade, né, mas é porque era mais por hobby, não era tanto a profissão. Aí a gente virou um pro outro, assim, no mesmo dia, e falou, vamos trabalhar em jogos como se fosse, tipo, um empreguinho de verdade, tipo a pessoa que chega lá e bate ponto 8 horas da manhã e sai 6 horas da noite. Então, isso foi no ano passado. Isso foi ano passado. 2018. Hoje, aniversáriozinho foi em setembro nosso. Pouco mais que um ano a gente já tem. Já tem um anozinho. E aí vocês todos são daqui de Brasília? Somos todos de Brasília. E, assim, como que é? A empresa ainda conta só com vocês dois? Vocês já expandiram? Tem mais pessoas trabalhando com vocês agora? Como é que tá sendo essa nova etapa aí? Bom, cada vez a gente vai descobrindo mais desafios, assim, né? Mas a gente vai tendo nossos amigos aí com o poder da amizade, né? Então hoje nós somos 4 sócios, eu e o Naves como fundadores. Depois entrou o Weber para um projeto que a gente fez para a Secretaria de Cultura, né? Que passou no FAC. E depois veio o Guilherme. Ele se interessou muito pelo como a gente estava trabalhando, a seriedade que a gente estava levando, né, a empresa. E ele quis entrar também para trazer esse conteúdo de marketing, que hoje foi um diferencial muito bom pra gente. E agora com o Ghost, a gente tá trabalhando com mais 2 pessoas. Possivelmente o Rodrigo. Possivelmente uma delas está aqui entre nós. Olha aí. E a outra é a Carol Sayuri, que ela fez o projeto desde o início com a gente, do Ghost, né? Que a gente teve a Mari Bergo também, mas ela teve que sair. Então é basicamente esse o histórico de pessoas da Levelcast. Legal. Então já que a gente entrou em Ghost Malt, cara, vamos lá. Bora. Vamos viver essa odisseia aí que foi o Ghost Malt. Como ele surgiu, eu já sei que foi na Game Jam Plus, mas conte essa história aí pra gente. Foi até interessante porque ele surgiu aqui, né? Nesse mesmo lugar, né? No Sebrae Lab, na Game Jam Plus. Organizada por vocês, inclusive, né? Tipo, marmelada. Carta marcada. Cara. Enfim, um dos diversificadores, né, da Game Jam, lá, que era uma lista de coisinhas únicas, né, pra deixar o jogo diferente, era jogar com um ponto de vista diferente. Eu não me lembro se era um ponto de vista diferente ou se era jogar com um vilão. E aí a gente pensou, putz, se a gente fosse um fantasma tentando assombrar, né, os humanos. E aí a gente foi buscando essa jogabilidade, essa história. Acabou com um fantasma que tem humanofobia e a casa infestada de humanos. Cara, essa ideia é muito sensacional, assim, subverte tudo. É muito legal, assim, ver essas coisas que aparecem em Game Jam, porque sempre aparecem umas ideias muito loucas, assim, e que dão muito certo, né? É engraçado porque na pressão, assim, acabou que saiu um produto super refinado, de certa forma, tipo, ele é tão simples a ideia dele que acabou muito bem, que se a gente tivesse pensado demais, talvez a gente não tivesse tempo de pensar demais, não chegasse nessa mesma conclusão, sabe? Então foi bem bacana, assim, ter um pouco da pressão ali pra jogar a ideia. E ainda tem um detalhe, né, que a Game Jam Plus, ela, pra quem não conhece, ela é uma Game Jam mais focada em business, né? Então teve toda a parte não só de fazer o jogo, mas também de vender o jogo, né? Fazer o pitch, fazer plano de negócio, fazer pesquisa de mercado. Conta como é que foi isso aí pra vocês, você já estava acostumado a fazer esse tipo de coisa? Cara, foi engraçado porque a gente não ia participar da Jam, até a gente descobrir que o prêmio era poder ir pra Suécia. Aí a gente falou, não, peraí, calma, Suécia, então vamos tentar. Bom lugar. E aí, tanto que a ideia era montar um Dream Team, assim, pra fazer um jogo bonitão. Não necessariamente, a gente não sabia se ia tipo, um jogo tão complexo na parte de programação, mas a gente queria um jogo muito bonito. Tanto que eu fiquei separado, minha função no grupo era ser o pitch boy. Era o cara que fazia o pitch. Então eu fui lá fazer a pesquisa de mercado, né? Fui ter as consultas, né, com a galera, com o LG, o time. Deram muitos toques na gente, em mim principalmente. E, bom, foi basicamente isso.
Foi, tipo, enquanto a galera produzia ali algumas dicas de game design, outra coisa, e eu tava pesquisando o mercado. Jogos parecidos, né, jogabilidade, etc. E aí, tipo assim, quando foi você que fez o pitch, não é? Foi o que fiz o Cara, pitch. conta um pouco como é que você se sentiu a hora que você subiu lá e falou, cara, agora eu vou ter que vender esse jogo aqui. Tipo assim, os jurados, né, eram uns caras muito cabulosos assim na área mesmo, né? Conta como é que foi isso aí. Eu tava nervoso pra caramba, né? Mas a minha tática foi dizer, gente, eu tô muito nervoso, tá? Então, fica de boas aí. Falar meio que a dá uma verdade. quebrar o gelo, assim. E aí, mas eu acho que o mais importante é ter aquela paixão pelo produto, sabe? Além lógico, você tem que confiar na sua pesquisa, nos seus argumentos, etc. Mas acho que demonstra muito quando você faz aquilo porque você gosta, sabe? E eu acho que é uma coisa muito da Level Cap. A gente tem nossos perrengues, nossos problemas, mas assim, a gente vai até o final, porque é isso que a gente quer fazer mesmo. É o sonho de vocês conseguir com isso. E aí, vocês ganharam essa qualificatória regional e depois vocês se qualificaram para qualificatória global da Game Jam Plus, que afinal foi lá no Rio. E aí, como é que foi essa nova etapa, né? Sair da Game Jam regional e passar pro global? Cara, pra ser sincero, tava eu, o Naves e o Tim. E a viagem pro Rio foi tão legal que eu já tava assim, cara, meu prêmio foi essa viagem pro Rio, já tô felizão. Então, quando chegou na hora do prêmio, eu não tava tão exigente assim. Quando eles falaram melhor jogabilidade, pá, Ghost and Mouth, já fiquei, uau! Meu melhor jogabilidade, eram tantos jogos tão bons. Sim, o pessoal que veio de outros países, né? Teve muita gente que veio. Teve, tipo, vários países. Várias cidades e tudo mais. Então, quando ele falou melhor jogabilidade, aí pá. Terceiro melhor pitch. E a gente gravou esse pitch. Nossa, a gente gravou esse pitch meio em temática de terror, assim. Eu tava tão nervoso gravando o pitch, foi muito engraçado. Mas deu certo. Pois é. Mas e aí, quando anunciou lá, você tava lá tranquilo e anunciaram, melhor jogo, Ghost and Mouth. Eu tava mexendo no celular, cara. Eu tava mexendo no celular. Tava tipo assim, terceiro lugar, tal jogo. Aí tipo, vixe, difícil. Segundo lugar, né? Assim, vai que... Outro jogo. Aí eu falei, é isso aí, galera. Valeu, gente, tá massa. E eu tava respondendo felizão, tipo, gente, ganhamos 2 prêmios e tal. Quando ele fala, o melhor jogo lá é Ghost and Mouth. Eu nem olhei, eu vejo o Tim levanta de uma vez, grita do meu lado, que eu fiquei paralisado, assim. Eu tava vendo a live e eu ouvi o Tim, ganhamos, caralho! Porra! Eu sabia! E eu tava tonto, cara. Eu fui receber lá, gaguejando o prêmio, porque eu não imaginava que a gente podia ganhar. Pois é. Mas e aí, tipo, aí agora deu certo. Vocês ganharam o melhor jogo da Game Jam Plus 2019. E aí, como prêmio, vocês ganharam a possibilidade de estar lá na Nordic Game Expo, né? A gente ganhou um dia de exposição lá, um dia de stand lá. E aí, como é que tá sendo agora o processo de desenvolver esse jogo até chegar lá na Nordic? Bom, tipo, a gente tá pegando uns artistas aí. Ah. Teve um outro prêmio, inclusive, da Game Jam Plus, que foi uma consultoria com o Ed Dilley, que é um dos caras mais cabulosos nessa área de produção de jogos ali, marketing, etc. E a gente teve essa chance de conversar com ele, ele falou a importância do jogo de ter um MVP bem refinado, né, para esse evento. Então a ideia é pegar uma arte, assim, bem polida mesmo, né? Lógico, não precisa ser o jogo inteiro, um corte, né? Um pedaço, slice, né? Um vertical slice. Mas a gente quer que chegue lá com um nível de arte que a gente tá falando, a gente quer que vê gringo babar. Exatamente. E tipo, eu acredito, cara, vocês têm potencial pra isso e eu acho que vai ser muito massa, cara, essa viagem. Tipo, a gente da Mage torce muito por vocês, tanto que vocês vieram da Jam que a gente organizou, mas tipo, cara, a gente sabe que vocês são foda e que vocês têm muito potencial. Valeu, gente, obrigado. Todo mundo em Brasília. Sim. Olha só, cara. É uma coisa coletiva, todo mundo que eu converso com menos. Ah, é? Cara, a galera vai pra lá e ganharam.
Ah, cara. Esse bairrismo aí, tipo, Mas é total. Igual super torceria por várias outras equipes daqui pra. Né, igual Eu acho que aqui em Brasília tem muita essa questão tipo, da união, assim, né? Do cenário de jogos, né? Com certeza, isso é um diferencial muito bacana da É gente. muito massa, né? Infelizmente, tipo, agora a Indie Warehouse veio a fechar aí, mas, tipo, a gente tenta continuar unido, né? Mesmo com algumas dessas intempéries, né? Eu acho que o importante é que a Indie ela deixa um legado pra gente, saca? De mostrar que se a gente não se unir como empresas, indústrias de jogos, Como uma classe. né? Se a gente não se ajudar, ninguém vai, né? E é basicamente isso que a gente faz, né? Tipo, precisando de coisa, organizar, etc. Né? A própria Bring é muito isso, né? Mãos dadas mesmo. Então foi um aprendizado muito importante pra gente, assim, sabe? Vocês estiveram lá dentro da Indie Warehouse, tipo, trabalhando, né, por algum tempo. Foi, a gente ficou quase um ano lá. E aí, como é que foi essa experiência lá? Cara, é incrível. A Indie foi um ambiente incrível. Eu não teria começado a mexer com jogos. Eu lembro que eu morava no CA e eu fui visitar a Indie na abertura dela porque eu tinha um certo interesse em jogos, né? Eu não sabia muito bem como fazer. E foi assim, ó, o primeiro passo, a primeira sementinha ali. Desde que eu visitei a primeira vez, eu não conseguia mais largar aquele lugar. Cara, a atmosfera lá era muito legal, assim. Tipo, Pois é. você entrava lá e você via pessoas fazendo jogos em todos os lugares, assim. Cara, era bem bacana. E aí você conhecia alguém que conheceu, que fez um grupo, que fez um Naves, aí a gente juntou, e aí a gente foi conhecendo o pessoal, conheceu o Guilherme, conheceu o Ever e tal. Então, tudo que passou pela Índia. Bom, a gente falou muito de Ghost 'em Out, então agora é hora de jogar Bora. Ghost 'em Out. Rodrigo, faça as honras. Estamos aqui com a nossa cobaia. Treino há 20 anos. Então, enquanto o Rodrigo joga, a gente pode conversar sobre algumas coisas sobre o jogo. Vamos Bora. esperar começar o treino. Da onde, tipo assim, a história veio, assim, naquela Game Jam, né? Mas vocês desenvolveram ela antes? Você já tinha essa história pensada? Tipo, ou foi, tipo, ali no momento que você... Porque tem muita gente, assim, que já tem Uma muitos ideia, jogos né? Uma pensados, coisa. né? Assim, na cabeça. Ou foi, assim, um negócio do instalo, assim, Cara, e foi? A gente tava conversando sobre isso hoje, como a gente teve uma sinergia tão boa na equipe. Que foi basicamente assim, a gente foi jogando as ideias e quase que naturalmente chegou não, vamos fazer que é tipo um fantasma que assombra os humanos e tal. E aí daí a gente foi pensando, né, as palavras-chave, digamos assim, cara, e se ele tivesse medo de humanos? Por isso que ele tem que espantar os humanos, então ele tem humanofobia, aí foi encaixando as coisas. Então ele foi totalmente natural, a gente nunca tinha pensado em fazer um jogo assim. Inclusive, o Weber e a Carol, eles tinham um certo medo de algumas coisas, porque é uma temática meio de terror, né? Tem tentáculos e sustos e tal. Mas no final das contas todo mundo adorou trabalhar no projeto, foi muito bom, assim, muito gostoso. Aí esse aí é o tutorial do jogo, né? É. Tá passando agora. Aí explica mais ou menos como é que é a mecânica, né, de jogabilidade, pessoal. Vamos lá. O jogo, ele funciona... Atualmente ele tá como point and click. Isso é uma coisa que a gente vai mudar, né, pra versão que a gente vai levar pra Nordic. Esse é a build que a gente mandou pra Game Jam Plus, pra final. Mas a gente vai ter que mudar muita coisa. A gente já percebeu muitas falhas na jogabilidade, né, no game design mesmo, que a gente quer refinar. Então a gente vai passar a controlar o fantasma pelo WSD, né? Mas originalmente a mecânica que inspirou foi bem The Sims, assim, né? De clicar, de gerar essa fila de ações, né? Ter esse tempo que você assombra cada objeto diferente. E uma das coisas que ficou como o fantasma também tem medo de humanos, ou seja, é uma queda de braço, né, entre os dois. Então existe aquela barra de medo embaixo, que logo depois vai aparecer, que se ela chegar até o final, né, pra esquerda, significa que o fantasma se assustou. E se ela chegar ao final pra direita, significa que ele conseguiu espantar os humanos da casa, né?
Então é um elemento aí que Esse elemento serve pros dois propósitos, né? Do jogo. Pois é. Uhum. E assim, aí a maioria dos itens da casa então são interagíveis. Interactable. E aí a ideia do jogo então é assombrar esses elementos para que o jogador, para que o morador dali fuja, certo? Ó, por exemplo, ele desligou a lareira, né? E agora a mocinha vai lá buscar a lenha, né? Pra acender o fogo. Uhum. Enquanto ele planta uma armadilha no ralo. E aí ela morre de medo. Uhum. Legal. E assim, você falou que vai ter uma mudança nas mecânicas, vai deixar de ser point and click, vai passar a ser movimentação. O que você acha que isso representa pro jogo de vocês? Assim, o que essa mudança representa? É uma mudança no estilo do jogo ou é uma mudança pura e simplesmente mecânica? Acho que foram vários fatores que levaram a gente a fazer isso, né? Uma pela complexidade do jogo, né? Como ele exige ter essa parte estratégica, né? Meio que se esconder, combina mais um comando mais imediato. Então, por exemplo, um problema que a gente viu, como você tem que clicar, né? E tem a ação para você se mover, às vezes você leva um susto antes, no meio dessa ação, porque passou um humano perto. Então você precisa ter um tempo de reação mais rápido. Entendi. E aí a mecânica point and click já não funciona. Ela não tava indo tão bem. Então a gente decidiu dar essa refinada no game design. Mas também porque a gente queria um jogo mais dinâmico, né, também, e por questões de ter um comando mais intuitivo. A gente queria um comando mais intuitivo, né, pro mercado. Entendi. Bom, então agora saindo um pouco do Ghost Out e voltando para Level Cap, esses dias vocês foram lá no CDT, aliás, vocês vão tentar, já conseguiram incubação? Saiu a preliminar e a gente foi aprovado. Cara, muito legal, né? Vão ser nossos vizinhos lá no CDT. E aí vocês também participaram da batalha de pitch que teve lá no evento do CDT, né? Conta como é que foi isso aí. Foi legal, porque assim, como a gente já tinha esse produto que era o pitch pra Game Jam Plus, então a gente pensou, putz, vamos participar, vamos levar o Ghost lá, né? Mas mais uma vez, a gente foi tipo pra testar, vamos ver o que a galera acha, né? E como a gente teve essas instruções muito boas, eu acho, a LG e o Tim também ajudaram muito nesse quesito. De deixar bem enxuto, deixar uma mensagem bem direta sobre o que a gente quer, quanto custa, né, pro investidor. Eu acabei fazendo um pitch de 2 minutos, sendo que a gente tinha 3. Então eu saí de lá... Foi muito menos, né? Foi bem menos, então eu tava meio assim, ixi, acho que de novo, né, acho que não deu muito certo não. Mas aí no final das contas a gente levou o 3º lugar. Ganhamos um checão. Eu nunca achei na minha vida que eu ia ganhar um checão. Checão tipo do show do milhão, né? Aquele grandão assim, cara. Tirei foto lá com uma cara igual bobo, igual criança. E aí, cara, eu acho que isso meio que marca, né, uma nova era pra vocês, né? Que agora que vocês vão entrar na incubação, vocês vão ter o escritório de vocês. O que você acha que isso indica pro futuro da Level Cap, assim, como empresa mesmo, né? Cara, o CDT vai ser muito bom pra gente, porque a gente ainda, como a gente é muito iniciante, principalmente tem muita questão administrativa, burocrática, digamos assim, do nosso negócio, né, sabe? Que a gente precisa pensar e resolver, então toda ajuda mais com esse ramo, esse pensamento de empreendedorismo, né, de se fixar no mercado, mostrar seus produtos, etc, vai ser muito importante pra gente, né? E ter um lugar também vai ser muito bom. Porque a produção à distância, ela funciona, né, e tal, mas não tem comparação, pelo menos pra nossa equipe trabalhar junto e poder sempre dizer, tipo assim, como é que faz aquela coisa? Putz, olha, isso aqui ficou meio ruim. Eu concordo, pra Med foi bem assim também, tipo, a partir do momento que a gente começou a trabalhar no mesmo lugar, a produtividade subiu, tipo, 300%, sabe? Pois é. É uma coisa que eu acredito que, tipo, faz muita diferença. E aí... sempre tem aquela pergunta que todo desenvolvedor treme. Ai, qual? Quando é que sai?
O Alexai e o Ghost Amount. Ah, cara, o Ghost ele vai depender de muita coisa ainda, né? Então, por exemplo, igual eu falei, esse jogo que a gente tem agora, ele é mais uma prova de conceito, né? A gente provou que, por exemplo, o mouse não estava funcionando. Mas o conceito do jogo em si é muito bom. Então a ideia agora é a gente refazer, a gente vai começar quase que do zero ele, né? A resolução vai ser diferente, a arte vai ser diferente. Ih, morreu. Morreu? Mas então, a outra questão é que primeiro a gente quer achar uma publicadora, né? O investidor, a gente está considerando as opções que a gente tem para financiar o resto da produção do jogo. Então até o MVP, igual eu comentei, né? A gente levar lá para Nordic, a gente vai fazer nosso melhor e a partir daí a gente espera colher frutos, né? Conseguir um investimento para bancar o resto. E aí a gente tem essa data. O outro prêmio da Plus foi a Dungeon, né? Vocês vão conversar com a Dungeon lá no norte, não é? Não, foi o Ed Dille, a Nordic e a Big. A gente também ganhou a rodada de negócio do Big. Ah, no Big. E o Big tem muito investidor, né? E é legal porque assim, a Nordic é no final de maio e a Big já é em junho. Eita, então a gente já vai de um para outro assim, ó. Então o início de 2020 aí pra Level Cap vai ser trabalho, vai. mais trabalho. Vai, tô rindo de nervoso. Mas cara, aí umas perguntas agora mais, tipo, mais pro final assim. Vocês, como empresa, vocês já tiveram alguma experiência com FAQ? Qual que você acha que é a relevância do FAQ para a indústria de jogos aqui de Brasília? Você acha que é relevante ou não? O que você tem a dizer sobre isso? Cara, a verba que a gente tem hoje para se sustentar como estúdio é por causa do FAQ. Então, lógico, né? A gente sempre dá um jeito, né? Arranja um serviço aqui e ali porque a gente quer muito fazer isso. Mas praticamente o que viabiliza nosso negócio hoje é o financiamento que a gente recebeu deles, né? Uhum. Tanto que, paralelamente ao Ghost Amount, porque não tem trabalho suficiente, né? Sim. Vamos pegar mais. Aí, paralelamente ao Ghost Amount, a gente vai produzir o jogo que passou no FAQ, que é um outro, que é sobre a arquitetura de Brasília. E, enfim, se não fosse o FAQ, né, a gente não estaria aqui conversando assim, com essa tranquilidade. Uhum. Assim, hoje a gente conversou com vários desenvolvedores e eu acredito que todos eles se reforçaram, tipo assim, o FAQ ele possibilita que muita gente que, assim, tem a empresa e tem o sonho de se tornar um desenvolvedor de jogos, possibilite aquilo a virar uma realidade, né, mesmo. Porque às vezes, tipo, aqui no Brasil essa cultura de desenvolvimento de jogos ainda não está tão madura ainda, né? É muito amadura. Ainda é muito no início. E aí ter um edital que fomenta dessa forma, né, possibilita que muita gente entre nessa área de desenvolvimento de jogos, né? E eu acho que isso é meio que unânime para todas as pessoas que... É muito bacana porque também é uma produção audiovisual, né? Sim. Então, tem esse afundo pro audiovisual, cinema e outras mídias e artes. Que também a gente também tá aqui contando uma história. Por exemplo, nosso jogo do FAQ é inspirado como as super quadras vista por cima parece um Tetris. Então é um Tetris 3D baseado nos prédios de Brasília, né? Que a gente pode contar essa história daqui pro mundo inteiro. Os jogos eu acredito, são a nova mídia, né? Com certeza. Assim, a mídia vem evoluindo sempre e os jogos agora estão muito em voga. Principalmente, eu acho, né, nessa geração que é mais nova, que já cresceu jogando, hoje em dia é muito mais fácil você passar informações por meio de um jogo do que até mesmo por meio de livros ou por meio de um filme. Mídias mais tradicionais, Exatamente. E aí isso entra muito, tem as questões de gamificação e tudo mais, né? Mas isso realmente é um ponto bem relevante, né? A interação do usuário com o jogo, né, com o conteúdo do game, né, do audiovisual, força muito a atenção, então muitas coisas
pra educação, aprendizado, são muito boas, né? Até pra contar a história mesmo. Então, é uma mídia muito forte, assim, de comunicação, né, dentro dela. Beleza. Última pergunta agora. A pergunta que a gente fez para todos Pergunta os desenvolvedores derradeira. aqui. Ah, não. Tem uma pergunta de antes. Opa, pergunta boa. Vocês estão aqui fazendo a Jam também. Vocês Tamo. não vieram aqui só dar entrevista. Então, chinelinho e tudo mais. Pois é. O que vocês estão achando da Mad Jam 2019? Cara, não tô gostando. Tô... Ruim. Tive melhores. Mentira, gente. É melhor jam de longe, cara. De longe. Não, tirando o fato de que é um super bem organizado, né? Todo um equipamento mostrando o pessoal produzindo, que é muito bacana mostrar, né? Mesmo que as pessoas não estejam aqui, mostrar que isso é uma coisa acessível, que as pessoas podem começar daqui, né? Nós, né? Como vocês também, tem histórias de jam. Eu conheci meu sócio como uma jam. Então, isso começa negócios, isso começa coisas sérias. Isso é muito importante, né, esse investimento. E fora isso, a equipe, né, a Mad Pixel, ter esse cuidado com os participantes, né, de ajudar, consultar, ter palestras, né, é muito mais do que uma game jam, é um grande evento, assim. Então, das jams que eu conheço, eu não sei se existe alguma com um nível de qualidade melhor do que essa, sinceramente. Valeu, obrigadão, velho. E agora sim, a última pergunta. Vamos lá. Qual a dica que você daria para um jovem, qualquer pessoa, na verdade, que queira entrar na área de jogos, assim? Alguma dica que você achou importante para você quando você começou e que você gostaria de repassar para Cara, é engraçado porque eu não sei, eu não gosto tanto dessas frases prontas, essas frases clichês, mas eu vi que muita gente me falava isso e eu acho muito verdade. Tipo, o mais importante, cara, é começar. É começar, é ir buscar, é ir numa game jam, aprender como é que faz, ver ele, conversar com alguém que conhece, ver um programa, aprende uma engine, uma linguagem de programação, ou uma arte, um pixel art, ou um 3D. Começar. E não desistir, é não parar, é ir atrás de pessoas que conhecem, né, fazer essa conversa, né, procurar networking, conversar, etc. Que as coisas dão certo, devagarzinho elas vão dando certo. E no final vai dar tudo certo. No final você sai com um checão, cara. Olha só, um checão. Segurando um checão assim, feliz indo pra Suécia, cara. Felizão. Pô, velho, muito obrigado. Obrigado Bom eu, demais gente. o papo. É um prazer estar aqui falando com vocês. E agora, pra galera da live, a gente vai ter um Let's Play com a Behold. Vai ser daqui a gente vai ter os 10 minutinhos de pausa e depois a gente vai ter o Let's Play com a Behold Studios. Então fiquem aí, vai ser muito legal também. Então é isso, algumas últimas considerações? A vovó é impossível não imaginar. Velho, redes sociais, cara, faz o jabá. Vamos lá, gente. Sigam a gente em Level Cap Studios, tanto no Instagram quanto no Facebook e no Twitter. Nosso Twitter tá um pouco devagar ainda, mas a gente já vai pegar. Mas a gente usa principalmente o Facebook e o Instagram mais. Assim. Então, Level Cap Studios ou @LVLCAP Studios, né? STUDI. Beleza. Travou. É isso. Você Malte. 2020, interrogação? Interrogação. Doce Malte. Mas 2020 vai ter coisas boas e aí a gente vai conversar. Aí você me faz pergunta de novo. Beleza. Valeu, galera. Valeu, gente.